Um bom dia a todos. Espero que tenham dormido bem, todos estejam bem. Se alguém precisar de alguma coisa, só entrar em contato com o Sérgio, comigo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom ver a gente compartilhando esse caminho juntos. E muito bom estar aqui nesse lugar lindo, foi muito bem escolhido. E eu espero que vocês possam experimentar o significado de fazer um retiro de silêncio. Que vocês sintam como o silêncio nos abre para uma nova percepção, para um insight. E o insight é diferente de ideias, né? Ideias a gente esquece. Então, logo a gente lê um novo livro ou escuta uma nova palestra. Quando a gente chegar em casa, já esqueceu tudo que foi falado aqui. Mas insight, ele permanece conosco. É uma experiência que nós sentimos com todo o nosso ser. Nós experimentamos com o nosso corpo. É algo que abre para nós uma nova percepção, uma nova compreensão da realidade. É algo que permanece com a gente para sempre. É uma ampliação da consciência. Num retiro, nós nos afastamos das atividades, da turbulência da vida, dos boletos para pagar e dos problemas no mundo, num certo sentido. Mas nós devemos refletir o que realmente significa fazer um retiro de silêncio. Por que nós nos retiramos? Nós, como cristãos, como praticantes espirituais, nós precisamos estar muito conscientes dos problemas no mundo, do todo o sofrimento causado pela injustiça social, pela violência, guerras, a morte de milhões na pandemia. Conscientes do fundamentalismo, da intolerância política e religiosa que gera mais violência, morte. Mas nós estamos aqui num lugar lindo, num grupo de pessoas pacíficas, amorosas. E nós estamos aqui para aprofundar a nossa jornada espiritual. Mas se esse retiro for uma fuga da realidade, uma fuga dos problemas do mundo, uma fuga das nossas responsabilidades para com os problemas do mundo, estou cansado de tudo, então nós estamos aqui pelo motivo errado. Então, por que é que nós estamos aqui nesse retiro? O que é que você está procurando? Essa foi a primeira pergunta que Jesus fez para os discípulos, a gente vê no Evangelho. Os 2 primeiros discípulos, quando encontraram Jesus, Jesus se vira para ele e pergunta: o que é que vocês estão procurando? Então, espero que nesse retiro nós possamos trabalhar juntos
interiormente, para que possamos compreender mais profundamente o significado dessa jornada da meditação, essa jornada espiritual que nos reuniu aqui nesse final de semana. Que possamos compreender que essa jornada da meditação, ela está profundamente, intimamente, compassivamente conectada com todo o sofrimento no mundo. Então, assim, para a gente lembrar dessa conexão, que nós possamos manter em nossos corações todo o sofrimento no mundo, as pessoas que estão sofrendo, seja fisicamente ou psicologicamente, que elas possam se libertar do sofrimento, que elas possam ser felizes, que elas possam encontrar a paz, conhecer a bondade. O Sérgio me convidou então para fazer uma palestra nesse retiro, cujo tema é uma só mente, um só coração, consciência unificada. E ele me convidou num momento da minha vida atípico, em que nesses últimos meses, foi muito estressante para mim, a rotina diária, construindo e mudando de casa, então quem já fez isso sabe como é. Então tive muito pouco tempo para refletir sobre isso, mas com certeza a meditação foi algo que diariamente me trazia ao centro. E então compartilho com as palavras do Sérgio, eu aqui procurando compartilhar uma consciência unificada, eu que me sinto num momento tão agitado e dividido. Mas é que todos nós estamos nessa caminhada juntos, né? Estamos aqui aprendendo juntos. Então aqui eu trouxe algumas passagens aqui, em Atos 4:32, diz que a multidão dos que creram era uma só mente, um só coração, um só sentimento. Ninguém considerava exclusivamente seu alguma coisa que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. É interessante aqui, né? Diz que, e da multidão dos que creram, era uma só mente, um só coração, um só sentimento, uma só forma de pensar. O que será que isso quer dizer? Será que eles pensavam todos iguais, da mesma forma? Eu acho que não, né? Talvez, a gente vê pelas escrituras que eles tinham opiniões diferentes, formas de compreensão diferentes. São Paulo, São Pedro, um dizia, me mostre os seus atos, eu mostro a minha fé. Então eles tinham opiniões diferentes, mas parece que tinha algo mais profundo que unificava eles. Embora a minha opinião é diferente da sua, tinha algo mais profundo que não deixava que a opinião diferente fizesse com que eu me tornasse violento contra você. Algo mais profundo que via a diferença de ideias, mas eu olhava o meu irmão ali, uma outra criança de Deus,
algo muito mais profundo que me mantinha estabelecido nessa consciência unificada do Cristo, cujo pilar principal do ensinamento é a não violência. Na minha humilde compreensão, os dois principais pilares do ensinamento de Cristo é a contemplação e a não violência. E para a gente conseguir viver essa não violência, viver esse, felizes os pacificadores, felizes aqueles que promovem a paz, porque deles é o reino de Deus, para a gente conseguir viver isso, perdoar aquele que nos ofende e oferecer outra face, e não oferecer um soco na cara daquele que me ofende, que me xinga, isso é muito difícil, não é? E a gente não consegue fazer isso. No nível do nosso ego, a gente não consegue, sem chance. Aí a gente vai ficar brigando naquele jogo que a gente mais adora. Quem tem razão? Esse é o jogo que a gente mais gosta de brincar. Quem tem razão? Mas quando a gente está fundamentado nessa consciência unificada do Cristo, em que os primeiros cristãos viviam uma só mente, um só coração, então eu mantenho a minha opinião, mas o que está no trono do meu coração não é a minha ideia política ou minha ideia religiosa, minha religião, mas é o Cristo, a consciência do Cristo. E essa é a nossa esperança, que a gente consiga se abrir a essa dimensão de consciência. E ninguém considerava exclusivamente seu alguma coisa que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. A gente pode ler isso literalmente, materialmente, e talvez nem todos possam fazer isso literalmente, mas a gente pode compreender isso em termos espirituais, de que ninguém possuía ninguém considerava exclusivamente seu alguma coisa que possuía, mas nessa consciência mais profunda eu compartilho tudo aquilo que eu posso compartilhar. Seja meu tempo, meus dons, minha presença, mas eu não considero somente meu. Então, todo benefício espiritual, toda graça, toda bênção que a gente recebe nesse caminho espiritual, ou que você vinha receber nesse retiro, lembre-se que não é só para você, mas para a gente compartilhar. Essa é a natureza de todo dom espiritual, ele deve ser compartilhado. Em Hebreus 13:14, diz que aqui não temos cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está por vir. Aqui não temos cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está por vir. Então, para os primeiros cristãos, o grande símbolo desse objetivo, dessa cidade que está por vir, era chamado de Jerusalém Celeste. Esse era o grande objetivo. E em Apocalipse 21:22 fala como é essa Jerusalém Celeste. Na Jerusalém Celeste não há mais religião. É o fim das religiões. Porque não há nenhum templo.
pois o templo é o Senhor. E o coração da cidade é o Cordeiro, e a luz que ilumina a cidade é a luz de Deus. Então, nessa visão, né, em que o apóstolo teve dessa Jerusalém celeste, ele viu que não tinha mais templo, não tinha mais religião, que o templo era o Senhor. Então nós precisamos refletir por que nós temos religião. Por que nós temos estruturas de crenças, sistemas de crenças, estruturas religiosas? E essa reflexão talvez nos ajude a respeitar mais profundamente os sistemas de crenças das outras pessoas, das outras religiões. Quando eu compreendo o significado dessas crenças, como diz, né, na sabedoria indiana, esses sistemas de crenças são apenas como dedos apontando para a lua. O tolo olha para o dedo, o sábio olha para a lua. Nós temos que olhar para onde o dedo está apontando. O fundamentalismo olha para o dedo. Tem vários dedos apontando, mas o meu dedo é o certo. O sábio olha para a lua. Todo tipo de discriminação, preconceito, perseguição, violência religiosa, violência por qualquer tipo de coisa que seja, isso não faz parte do Espírito de Cristo. Os primeiros cristãos, eles viam Jesus como um símbolo unificador da pluralidade. Em Colossenses 3:11, diz que em Cristo não há mais judeu ou grego, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre, homem ou mulher, mas Cristo é tudo em todos. Quem está em Cristo, unido a Cristo, vive essa consciência unificada, que é essa consciência amorosa, esse coração em paz. Cristo concentra em si mesmo, na sua unidade de amor, toda a diversidade da família humana. E nessa mesma carta de Colossenses 3, de 12 a 15, diz que, portanto, como vocês, escolhidos de Deus, santos e amados por Deus, em profunda união com Cristo, revestidos de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei-vos. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, do amor, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações
a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha que bonito, é um manual para a gente viver a nossa vida. Então, você é chamado, você é o escolhido por Deus, você é amado, a carta está dizendo, e como o Sérgio falou ontem, né, para a gente amar, a gente precisa se sentir amado, saber amado. E para que isso seja possível, todas essas qualidades aqui, a gente precisa estar nessa união com o Cristo. Para que a gente possa ser revestido desse sentimento, né? Aqui ele faz uma lista que são assim, sinais que mostram que a pessoa está mergulhada, ela está vivendo nesse Espírito de Cristo, que é a compaixão, a bondade, a humildade, mansidão, a longanimidade. Eu não sabia o que era a longanimidade direito, eu fui procurar, né, no Google, e aí ficou mais claro para mim. Vocês sabem que a longanimidade é você ter mais paciência, você ser demorado para ficar com raiva, com ira, com agredir, ser violento, você desenvolver uma força interna de você resistir às ofensas sem, né, já aquela coisa, né, de já querer retrucar, né, você dá um intervalo de silêncio, né, conseguir perceber que se o outro está sendo violento é porque ele está sofrendo. O outro está sofrendo. A gente precisa dos olhos de Cristo para ver isso. Se o outro está xingando você, ele está sendo violento para você, ele está desesperado, ele está num grande sofrimento. Só que ele não sabe falar, ele não sabe se expressar, e aí ele grita. E aí, aí você faz como Jesus pede, em vez de você revidar com violência ao outro, você ora por ele, porque ele está precisando de oração. Não manda ele para o inferno, não, porque ele já está lá. Se ele está sendo violento, porque ele já está lá. Uma pessoa que está em paz, ela não quer briga com ninguém. Ele está sofrendo, então tem que orar por ele. Mandar bastante energia de amor para ele, paz. Então, longanimidade, a gente ser lento para a raiva, para a ira. Suportando-vos uns aos outros. Você vê que eles também tinham alguns que eram meio insuportáveis lá entre os discípulos, né? Então, suportando-vos uns aos outros, né? Tem alguns que são meio mais chatos do que outros para conviver junto, mas todo mundo tem seus defeitos, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E se alguém tem motivo de queixa contra o outro, às vezes a outra pessoa realmente fez algo errado, realmente nos ofendeu, nos magoou. Às vezes é uma pessoa que a gente ama muito, ela magoou a gente. Se a gente conseguir ver com clareza, a gente vai conseguir ver que ela está sofrendo. Por isso que ela está desesperada e ela nos magoou. Talvez naquela raiva dela, ela só está falando assim, eu quero um pouco de atenção, de amor. Ela não sabe falar. E aí ele fala, se você tem algum motivo de queixa, um motivo justo, ele diz, ele aconselha, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vocês.
perdoa. Mas, sobretudo, acima de tudo, o mais importante, revesti-vos da caridade, do amor, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações a paz de Cristo. Acima de tudo, né? Reine essa paz, essa calma, essa tranquilidade interior. Ela é a base para a gente conseguir cumprir melhor o ensinamento de Cristo. E no final, sede agradecidos. Isso é muito importante, a gente saber agradecer sempre. Uma pessoa agradecida é uma pessoa, com certeza, muito mais feliz. A pessoa que está sempre reclamando, essa não tem jeito, ela sempre vai estar triste, ela sempre vai estar infeliz. É aquela historinha que todo mundo já conhece, o copo com água pela metade. O pessimista olha e fala, já está metade vazio. Esse vai estar sempre sofrendo, não importa o quanto de água você põe, ele vai estar sempre sofrendo, porque ele vai estar sempre olhando e vendo o que está faltando. Ele fica preso nas carências, ele sempre está lamentando, ele sempre é a vítima. Mas uma outra pessoa olha aquele mesmo copo e diz, nossa, que bom, já está metade cheio. Essa não tem como derrubar essa pessoa, ela vai estar sempre acreditando que no final tudo vai ficar bem. Ela agradece, ela consegue agradecer por aquilo que ela já tem, sem ficar preso nas carências, só olhando no que está faltando. Isso no yoga é chamado de contentamento, algo que a gente precisa praticar bastante. E se nós realmente usarmos esse tempo de retiro, esse tempo de silêncio apropriadamente, nós estaremos mais aptos. Então, não é uma obrigação a cumprir, mas é o que a tradição nos ensina para que a gente se torne mais apto a entrar neste mistério profundo dentro de nós. Então, se nós utilizarmos apropriadamente esse tempo de retiro, nós estaremos mais aptos a entrar mais profundamente nesse mistério de Cristo, nessa consciência unificada, nessa consciência amorosa. E nós estaremos mais aptos a manter esse centro, manter essa clareza mental quando a gente voltar para a nossa vida diária. Então, retirar-se não é a mesma coisa que fugir. Nós não estamos fugindo do mundo e das responsabilidades. Nós estamos fazendo esse retiro para que a gente possa mergulhar mais profundamente nessa consciência unificada, essa consciência do Cristo, para que a gente possa voltar de uma forma diferente, viver diferente e contribuir para o mundo de uma forma mais sábia. Na Escritura diz que a salvação do mundo está no maior número de pessoas sábias. E Deus é um mistério. Nós não podemos provar, medir, e não tem como ficar discutindo sobre a existência de Deus, porque é como o mistério do amor, da beleza, da pureza, o mistério da bondade. Nós sabemos quando nós experimentamos, nós sabemos que existe quando nós experimentamos, quando nós vemos. E é esse o mistério que nós viemos aqui nesse retiro para nós entrarmos mais profundamente.
Nós só precisamos estar abertos, o mais abertos possível de mente e coração, e dar pequenos passos, né? E continuar dando esses pequenos passos. Nossa meditação diária, toda manhã e toda tarde, por um período de 20 a 30 minutos de cada vez, sentar e dizer o nosso mantra do começo ao fim da meditação. Cada dia que a gente medita é um pequeno passo que a gente está dando. E nós temos que dar esses passos. Mas nós também estamos sendo conduzidos. Lembrar disso. Algumas coisas não podem ser compreendidas. Ela é maior do que a capacidade da mente de compreender. Algumas coisas não são objetos da nossa escolha. Só porque eu quero, eu vou conseguir. Algumas coisas você tem que descobrir. Ou deixar que ela se revele para você. Então não é uma questão de escolha, não é uma questão de força, da minha capacidade, mas é uma questão de aceitação. Uma questão de aceitação e de percepção. E nós entramos nesse mistério através do trabalho da oração, do silêncio, da quietude. E o que é religião para você? O que é oração para você? Você já pensou nisso? O que realmente é oração para você? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Para algumas pessoas, a oração é um hábito que ela recebeu na infância, e aí ela continua fazendo. É alguma coisa que dá um consolo, um alívio temporário. Para algumas pessoas é uma obrigação, é um dever a cumprir. É a nossa forma de cumprir o nosso contrato com Deus. Eu tenho que ir lá na missa todo domingo, porque daí depois eu vou receber o céu como minha recompensa, se eu cumprir todas as regras. Mas há uma outra forma de a gente compreender a oração. Como a oração como um relacionamento de amor e de intimidade com Deus. Eu tenho certeza que vocês já conhecem esse exemplo, Dom Lawrence sempre dá esse exemplo nos retiros, mas eu acho que é bom a gente lembrar, a gente pensar na oração como uma grande roda de carruagem. Então, se você imagina a roda da carruagem, ela tem os raios, e aqueles raios representam o quê? As diferentes formas de oração que nós temos. E diferentes pessoas têm diferentes rodas de oração na sua vida, diferentes raios. Quais são as formas de oração que nós temos? O rosário, né? Pai Nosso, Ave Maria, a missa, as escrituras, os sacramentos. E todas as formas de oração, oração de petição, de louvor, todas as formas de oração são boas, são válidas, cada um tem seu tempo, as pessoas diferentes oram de formas diferentes, em momentos diferentes da sua vida, mas todas elas são boas, são válidas.
chega um momento da nossa vida em que nós descobrimos a meditação, que é uma forma de oração de silêncio, de quietude. E é muito infantil a gente querer dizer que uma forma de oração é melhor do que a outra. E qual é o propósito, né, dessa roda de carruagem? O propósito da roda da carruagem é mover a carruagem em direção ao seu destino. Da mesma forma, a roda da oração na nossa vida tem o objetivo de mover a nossa vida em direção a Deus. Mas para que isso aconteça, a roda da carruagem, ela precisa o quê? Ela precisa tocar o chão, para que ela possa mover a carruagem. Se ela não tocar o chão, a roda vai ficar girando em torno de si mesma e não sai do lugar. Em termos práticos, isso significa que a oração, ela precisa ter um tempo e um lugar real na nossa vida diária, na vida diária de um praticante espiritual. Ela precisa ter, você reservar um tempo e um lugar na sua vida diária para tocar o chão da sua vida, toda manhã e toda tarde, para que então a oração não fique girando só em torno de nós mesmos, mas para que ela possa nos mover em direção a Deus. E o que todas essas formas de oração têm em comum é que todas elas convergem no centro da roda. E o que nós encontramos no centro da roda é aquele aro central. E o que nós encontramos nesse aro central, né, da roda? No centro da roda, em termos práticos, o que nós encontramos é silêncio, é quietude. Se não houver esse silêncio, essa quietude no centro da roda, a roda pode se perder e se arrebentar. Precisa ter uma estabilidade no centro da roda. Então, em termos práticos, experienciais, silêncio, quietude, estabilidade no centro. Mas no centro da roda, teologicamente, na compreensão cristã, o que nós encontramos é a oração de Cristo, a mente de Cristo. E São Paulo nos diz: nós não sabemos como orar, mas o Espírito ora dentro de nós mais profundamente do que as palavras. Portanto, não é a sua oração que importa. Então, esqueça todas as maravilhosas experiências de oração que você já teve. Deixa para você conversar isso com o seu diretor espiritual. Mas durante a meditação, esqueça sobre a sua oração e esqueça de tudo mais. Apenas permita que este centro da roda seja o seu foco. É esta oração de Cristo o nosso foco. E esta oração de Cristo, como dizia John Main, só pode ser descrita como uma torrente de amor que flui constantemente entre Jesus e o Pai. E a tarefa mais importante de todo homem e mulher verdadeiramente espiritual é entrar nessa torrente de amor e permitir ser conduzido com Jesus, em Jesus, ao Pai, através do Espírito. Então, esta é a compreensão cristã da oração, esta é a teologia básica de toda a oração cristã e essa é a teologia básica da meditação cristã.
Então, aqui é importante a gente compreender que nós não precisamos criar o silêncio, nós não precisamos criar essa paz, porque ela já existe dentro de nós. O silêncio não é apenas a ausência de barulhos. O silêncio é algo mais profundo que já existe dentro de nós e não depende de circunstâncias externas. É esse silêncio que é a linguagem do Espírito. Então, que nesse retiro a gente possa compreender o significado do silêncio mais profundamente, mais do que simplesmente não falar ou não fazer barulho. Isso é apenas um primeiro nível de silêncio, silêncio externo. O silêncio é mais do que abandonar os pensamentos, né? Aquietar a mente tagarela. Esse é um segundo nível de silêncio. Que a gente possa, nesse retiro, chegar à compreensão do silêncio como descreve Mestre Eckhart, um grande teólogo cristão, que dizia que nada é tão parecido com Deus quanto o silêncio. E é por isso que quando nós meditamos, nós deixamos de lado os pensamentos. E é assim que um dos padres do deserto definia a oração. Simples assim. A oração é deixar de lado os pensamentos. E que tipo de pensamentos a gente deixa de lado na hora da meditação? Os pensamentos ruins? Sim. E os pensamentos bons? A gente deixa de lado também? Os pensamentos bons, espirituais, há uma revelação da Escritura. Sim, a gente deixa de lado também os pensamentos bons. E se você deixa de lado os pensamentos ruins, os pensamentos bons, tudo, o que é que resta? Descubra. Silêncio. Então, se você realmente deixar de lado todos os pensamentos, imagens, você vai descobrir que o que existe lá, abaixo dos pensamentos, ou entre os pensamentos, no nível mais profundo do nosso ser, mais profundo do que os pensamentos, é uma grande paz. Uma paz que transcende a compreensão. E aí você vai compreender que essa paz não foi você que criou, é um dom que já está lá. E nessa paz, o que você encontra é a alegria. E no centro dessa paz, dessa alegria, o que você encontra é o puro amor. E isso é o reino de Deus dentro de nós. Portanto, deixe de lado os pensamentos e é isso que você vai encontrar. A oração não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos, é aquilo que nós nos tornamos. A oração não é, em primeiro lugar, para mudar o mundo. A oração é, em primeiro lugar, nos transformar a nós mesmos. É nós sermos transformados. E se a gente refletir, né, do que adianta a gente orar para que haja paz no mundo, acabe a violência e a injustiça no mundo, se não acabar a violência, a injustiça dentro de mim mesmo?
E na oração nós não estamos observando os pensamentos, nós não estamos observando o que está acontecendo na nossa tela mental. Isso daí é uma boa preparação para a meditação. Na meditação, nós estamos, como diz São Pedro, compartilhando do próprio ser de Deus. E isso nos transforma. E é por isso que nós precisamos de meditação. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu acho que eu estou dentro do horário. O Sérgio marcou aqui palestra e meditação, mas eu acho que ficaria mais apropriado, Sérgio, se você permitir, mudar o cronograma. Em vez de fazer a meditação agora, a gente faz um intervalo, e aí a gente faz uma prática de yoga, e após a yoga a gente faz a meditação, antes do almoço. Porque a meditação, a yoga é uma ótima forma de preparação para a meditação. Na meditação, a meditação é uma oração com todo o nosso ser, né? Como diz São Paulo, né? Ofereçais todo o seu ser, todo o seu corpo, toda a sua mente, todo o seu ser a Deus. Mas a gente só pode oferecer aquilo que a gente possui, aquilo que está integrado. Então a gente precisa integrar, cuidar, deixar bem. A gente tem que estar bem fisicamente para a gente meditar bem. Quando a gente está muito cansado, muito exausto, a gente vai dormir na meditação. E a meditação tem a ver com despertar. Então, a gente precisa, para a gente meditar bem, a gente precisa dormir bem. A gente precisa estar bem fisicamente, tem que cuidar do corpo. A gente tem que ter um olhar amoroso com o corpo e entender que o corpo não é um obstáculo para a nossa jornada espiritual. O corpo é templo do Espírito Santo. E se nós fôssemos responsáveis por um templo físico, e a gente seja um bom cuidador, a gente vai procurar manter limpo, bonito, bem arrumado. Então, da mesma forma, se eu tenho consciência que o meu corpo é templo sagrado do Espírito de Deus, então eu vou procurar cuidar do meu corpo para que ele esteja nas melhores condições físicas, mentais, para que eu possa cumprir melhor aquilo que Deus me criou para ser. Se eu tiver com dor, se eu estiver irritado, eu não consigo ser muito amoroso. Agora, se eu estou bem fisicamente, eu dormi bem, eu estou bem disposto, fica mais fácil a gente ser amoroso e sorrir e olhar ao redor, quem está precisando. Então, o yoga nos ajuda nesse sentido. O yoga não tem nada a ver com fazer malabarismos, o yoga ele não tem nada a ver com conseguir fazer posturas. O yoga não é fazer, o yoga é desfazer. O yoga não é fazer posturas, o yoga é para desfazer as tensões físicas e emocionais que estão alojadas no nosso sistema. Para um praticante sincero, as posturas são totalmente secundárias. O objetivo delas é esse desfazer as tensões físicas e emocionais alojadas no nosso corpo, para que a gente possa ter as melhores condições físicas, mentais, energéticas, para a gente sentar quieto em meditação e repetir o nosso mantra. Se eu tiver com dores no corpo, fica muito mais difícil eu conseguir me concentrar no mantra. Então, às vezes a pessoa tem dor e ela fala, eu não sirvo para meditar porque dói aqui, dói ali. O corpo só está dizendo para você cuidar um pouco dele. Pratica um pouco de yoga, né? Pede ajuda para conseguir uma melhor postura. E aí você vai ver que as dores vão embora. E talvez demore um tempo. Para mim demorou muitos anos para as dores, toda a tensão acumulada no corpo ir embora, para eu conseguir sentar tranquilo.
anos de perseverança, como diz o Zé Renato, de teimosia ali, insistindo, para que você possa perceber que sem dores no corpo fica muito mais fácil concentrar no mantra. E aí tem um outro trabalho interno. Então todos estão convidados para praticar de yoga, só precisa trazer um tapetinho de yoga, ou ter uma toalha, alguma coisa para colocar no chão. Quer dar algum recado, Sérgio? Não? Não. Então, obrigado. Apenas 11 horas.